Vídeos e fotos de cachorros soltos, abandonados, ataques em vários bairros aqui da cidade. O Juliano, que é o secretário adjunto da pasta, já está por aqui. Juliano, muito bom dia. Bom dia. E a Beatriz, que é médica veterinária também. Bom dia, Beatriz. Bom dia. Juliano, por onde nós podemos começar falando? A demanda, tanto na imprensa quanto na Secretaria de Animais Abandonados, é gigante, né? É isso aí. A causa animal hoje na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente é algo que a gente vem trabalhando todos os dias. Não é um problema isolado do município de Sorriso. A gente tem os municípios vizinhos e a gente acompanha aí que a maioria dos municípios do Brasil vem enfrentando aí esse problema com a causa animal, com o grande número de abandono de animais. E igual nós estávamos conversando, esses ataques que acontecem nas ruas, os animais que estão ali, não são de animais que já estão abandonados, são de animais que têm donos, né? Mas são irresponsáveis. Sim, geralmente no finais de ano, que a gente vem acompanhando, o número de animais abandonados aumenta muito. E, por experiência nossa, os animais que estão na rua e que começam a atacar outros animais ou até mesmo a população, não são animais que a gente diz de rua, que estão ali por um período na rua, convivendo com a população ali, do modo geral. Os animais que estão há poucos dias na rua, que foram abandonados ou fugiram de casa, são os animais que geralmente têm um comportamento agressivo e acabam atacando outros animais e até mesmo a população. E é muito triste isso. Inclusive, nós recebemos um vídeo no começo da semana de um cachorro, de cor preta, atacando outros animais no bairro Rota do Sol. E esse animal, ele foi encontrado? Isso, esse animal aí a gente tinha recebido aí ligações na secretaria, registrando essa situação desse animal que estava no bairro Rota do Sol, se eu não me engano, né? Sim. E estava atacando outros animais e também pondo em risco a população. A equipe da secretaria se deslocou por vários momentos, em dias diferentes, mas não conseguia localizar esse animal lá no Rota, porque é um animal que fica andando, né? Anda muito e, pelo que a gente observou, é um animal que estava há poucos dias na rua, mas a gente teve a felicidade de, ontem o pessoal conseguiu encontrar e levar ele para o abrigo. E falando em abrigo, como que está a situação do abrigo hoje? O abrigo ele vem se mantendo há muito tempo com a capacidade acima da capacidade normal. Nós estamos lá com aproximadamente 300 animais. Por mais que a gente faz feira, a procura de pessoas para adotar é muito pequena e a demanda de animais para ir para o abrigo só tende a aumentar. Nós realizamos agora nesse ano uma ampliação, 4 baias coletivas, mas foi praticamente para a gente realocar os animais que lá estavam e recolher alguns que estavam em rua em situação doente ou animais agressivos. É importante falarmos sobre isso, a Beatriz também pode ficar à vontade. Lá no abrigo que nós temos para os animais, não é aquele caso, estou me mudando de kitnet e na nova casa eles não aceitam animais e eu quero fazer a doação. Não é para esses casos. Não é para esses casos e nem em casos. Estou me mudando de cidade, não tenho onde levar, mesma situação, né? Nós recolhemos animais que estão em situação de vulnerabilidade, né, Juliano? Estão ali atropelados ou com algum tipo de doença muito grave que a gente precisa, né, caminhar logo para um serviço mais completo, veterinário. É mais para essa situação. Igual foi falado, como o abrigo está lotado, nós não conseguimos recolher todos os animais do município. Principalmente animais que estão saudáveis na rua, caminhando ali, né? A nossa situação é de... se o animal estiver muito ruim, aí a gente recolhe. Ou animal atropelado, a situação bem complexa de vulnerabilidade, a gente vai atrás, sim. Vou direcionar minha pergunta pro Juliano, né? Para falar a respeito do que tem programado para esse ano com relação a esses animais, porque a gente sabe que isso é um problema de outras gestões, não é de agora, né? Você mesmo disse no início da entrevista que é um problema que não é só de Sorriso, vários municípios também passam por essa situação, mas a gente precisa saber como que está
sobre os agendamentos com relação à castração, né? Está fluindo bem, está tendo uma demanda boa, ou ainda está tendo uma dificuldade nesse setor, porque houve uma situação aí de que precisavam de empresas, né, que também entrassem como parceiras desse projeto. Como que está? A gente entende que o abrigo ele não vai resolver o problema da causa animal. Então, a gente vem já há algum tempo trabalhando com outras formas de buscar resolver esse problema. Uma das situações aí que a gente tem hoje e que a gente reconhece o trabalho que vem sendo feito pelas protetoras individuais, o qual nós legalizamos a questão da protetora individual para que a gente possa auxiliar nisso. Ajudar elas, porque elas acabam gastando aí, tirando dinheiro do próprio bolso delas para cuidar de animal de rua. E em algumas situações, a própria população, sabendo ali da forma, do apego que ela tem por os animais, acabam até com uma chantagem, tirando né? vantagem disso. E a gente então regulamentou a situação do protetor independente. Eles fazem um trabalho grandioso no município, assim como as ONGs também. E com isso a gente consegue auxiliar elas, né? Nós estamos também com o projeto do Castrapet, que é um projeto que já foi implantado há 1 ano e meio, o qual a gente tem o objetivo de oferecer a esterilização para aquelas pessoas que não têm condições de pagar. Então, elas precisam apresentar alguns documentos, o cadastro pode ser feito tudo online. Se tiver dificuldade, pode vir até a secretaria, o pessoal vai orientar quanto a isso. Nós estamos também aí com um projeto que foi muito trabalhado pela equipe de veterinária, com o Conselho de Medicina Veterinária, que é a questão do cão comunitário, o qual eu acho que a Beatriz pode até explicar melhor como que vai funcionar, como que seria esse cão comunitário. Isso. No final do ano passado, né, foi aprovada a lei de animal comunitário em relação além de cães para gatos também, né? E aí essa lei ela vem para ajudar e facilitar a castração desses animais. Por exemplo, um animal que está abandonado, às vezes está num posto de combustível e o pessoal cuida lá no posto. Esse animal ele pode ser cadastrado como animal comunitário juntamente com alguém que tem interesse de levar esse animal para a castração. E aí essa castração pode ser feita junto ao projeto Castrapet, assim que for liberado, né? E aí, aprovando tudo isso, esse animal vai ser castrado. A ideia é que os animais do município, que são animais que estão aí soltos nas ruas, mas estão saudáveis, sejam castrados para que a gente consiga diminuir, então, a reprodução desses animais, né? Então, a ideia é que as protetoras independentes tenham esse acesso à castração, os animais que são animais comunitários também tenham esse acesso à castração, facilitando aí com que a gente, a longo prazo, tenha uma diminuição dos animais de rua, né? Então, além das protetoras independentes, aí o tutor comunitário juntamente ao animal comunitário, mas as pessoas de baixa renda todos terão esse acesso à castração. E aí a gente vem, desde o ano passado, organizando o credenciamento para juntar com mais clínicas do município para fazer essa castração mais facilitada. E além disso, também microchipar. Aí todo animal que é castrado é microchipado. E a ideia é que daqui a alguns anos a gente tenha o máximo de animais microchipados no município. Para que se o animal se perder, aí a gente, vamos dizer que recebe uma denúncia, vai lá, passa o leitor, se tiver dono, a gente já entra em contato, já vê se foi, né, abandonado, se a pessoa foi embora ou não foi, o que aconteceu, né? Sim. Para tentar resolver o problema desse animal que está abandonado. Eu quero convidá-los para ficar para o próximo bloco, né? Que a gente sabe que esse é um assunto bem extenso, tem mensagens chegando aqui através do nosso Fala Cidadão, com cuidados de cachorros e enfim. Mas agora tem uma outra situação. Bom dia. Aqui no Bela Vista, o pior é que as pessoas põem os cachorros pra rua de manhã, fecham o portão para eles poderem fazer a necessidade na rua. Isso cabe denúncia, né, Juliano? Com certeza. O animal ele deve ficar dentro do quintal do proprietário, do tutor. Não pode soltar o animal na rua para fazer suas necessidades, ou às vezes esse animal acaba saindo, vai rasgar o lixo da lixeira do vizinho. O que a gente precisa é assim, que a pessoa faça a denúncia na secretaria. Rua, bairro e número da casa e qualquer horário que essa pessoa solta. Se tiver como encaminhar uma foto, até melhor.
Nessas situações aí, a gente entende hoje que é só autuando mesmo. Então, a pessoa será autuada... Só a hora que pesa no bolso. Vai pesar no bolso e depois que foi autuado, multado, não adianta procurar líder político, conhecido, porque uma vez lavrado o auto de infração, vai ter que procurar um advogado, fazer a defesa, e se o auto de infração for feita a descrição do mesmo, tudo amparado com lei, com artigo, tudo, nem advogado provavelmente vai conseguir cancelar essa multa. Juliana, com relação à chipagem, né? A Beatriz tinha falado com relação a fazer essas chipagem, né? Ela vai além de simplesmente ajudar a localizar esse animal caso ele se perca, né? A partir do momento que começa a fazer essa chipagem, nessa chipagem tem ali quem é o dono responsável por esse animal. Então, se ele chegar a atacar alguém na rua ou se acontecer uma outra situação, vai conseguir localizar o dono. Como que é feita essa chipagem? Se tem um valor que a população tem que pagar? Onde que faz? Como que funciona? Hoje, todos os animais do abrigo que são disponibilizados para adoção, eles são castrados e microchipados já. Os animais que estão sendo castrados pelo programa do Castra Pet também são castrados e microchipados. A gente consegue ter um controle dos animais. Então, encontrou o animal na rua, consegue localizar e consegue buscar no banco de dados quem é o responsável por esse animal. E se caso algum animal desse foi encontrado e às vezes foi para alguma clínica veterinária particular, né? Essas clínicas podem também entrar em contato com a gente para a gente tentar localizar o tutor desse animal também, tá? Que isso acontece às vezes. E é interessante até para o tutor do animal, vamos supor um animal que foi castrado pelo município, que adotou no abrigo, que possui o chip. Quando acontecer uma situação desse animal, às vezes fugiu de casa, alguma coisa assim, que ele nos comunique. Que quando esse animal for encontrado, a gente não vai caracterizar isso como um abandono. E sim como esse animal fugiu de casa, está perdido, a gente consegue já localizar o proprietário. A microchipagem em si, ela pode ser feita de forma particular também. Em clínicas veterinárias elas fazem, tá? Além das castrações, né? E da microchipagem dentro das castrações do município. A ideia é que esse ano a gente libere algumas microchipagens também para pessoas que não sejam englobadas no cadastro único, né? Pra gente começar a acostumar o pessoal a aderir e fazer a microchipagem para que a gente facilite nosso trabalho dentro do município. Principalmente para saber quantos animais tem no município, toda essa parte, né? Entendi. Era isso que eu também ia perguntar, você já tocou no assunto de a pessoa que não se enquadra no cadastro único também pode fazer essa chipagem. E aí esses chips também vão para o mesmo banco de dados? Isso, todos juntos, isso mesmo. E tem mais pessoas aqui se queixando, né, de vizinhos que soltam o cachorro para fazer a necessidade ali na rua. Em que telefone, por qual veículo as pessoas podem fazer esta denúncia, Juliano? 3545-8353, que é o telefone da secretaria, Sim. né? Então, vai ser atendido pelas meninas lá na recepção. E aí, elas vão passar todas as informações pra gente ou pro pessoal que tá cuidando dessa parte de fiscalização. Também pode ser entrado em contato pelo 3545-4700, que é o telefone da prefeitura. E ele te dá alguns tópicos ali para você definir para onde você quer levar a conversa. E aí, você pode ir pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e depois pela parte de bem-estar animal. E aí a gente vai ir atendendo vocês também em relação a esse tipo de denúncia. Esses dois telefones são fixos ou WhatsApp também? O WhatsApp é o último, que final... 4700? Isso, e o outro é fixo. Acredito que a Beatriz possa nos responder melhor. Recebemos aqui um questionamento que eles foram em uma clínica veterinária para poder castrar o animal, a cachorrinha, só que o valor era muito alto. Ficou sem castrar porque não consigo pagar esse valor. Por que esse valor é tão alto? É uma cirurgia que o animal ele faz, né? Tem todo um cuidado ali. Exatamente. É uma cirurgia, não é algo simples que você faz em consultório, né? Então, depende de sala cirúrgica, depende de anestesista, depende de uma equipe técnica que faça todo esse trabalho de forma bem feita, né? Então, isso depende de um veterinário que faça especialização, que faça cirurgia há muito tempo. Isso tudo agrega valor, né? E acaba que fica um valor um pouco caro. Mas, assim, hoje nós temos aqui no município clínicas veterinárias que parcelam em várias vezes, fazem no boleto. Então, se você realmente tem vontade de castrar e não entra no projeto de castração Castra Pet, existem essas formas, né?
E para que seja dependendo feito. da raça, tem algum risco também? Sim, braquicefálicos têm riscos diferentes dos animais que não são braquicefálicos, né? Então, isso também vai interferir provavelmente na forma de anestesia que você vai usar, no preço que você vai pagar também, pode interferir, sim. Tem tudo isso. Nós recebemos outra mensagem aqui. Já tive prejuízo uma vez. Meu cachorro atacou outro. Tive o prejuízo de 3 mil. Banquei todas as despesas do outro cachorro e depois ainda o rapaz voltou aqui em casa para me ameaçar, sabendo que banquei o cachorro deles até o final do tratamento no Vila Romana. Isso é muito recorrente, Juliano? Seguido chega algumas situações lá de animal que fugiu e que atacou outro animal, às vezes levando até a óbito, né? Sim. E a situação assim, que o tutor do animal, ele provavelmente terá que arcar com a despesa deste animal, sim, e às vezes assim responder até algum processo criminal, alguma coisa assim, porque ele é responsável pelo animal. Mas isso também não justifica a forma de como a outra pessoa reagiu com ele, Sim, né? Então, de qualquer forma, ele tem a consciência limpa de que se ele ajudou, é isso mesmo. Nós recebemos, então, durante essa semana também várias situações. Nesse caso é do Jardim Califórnia. O morador foi embora, deixou o cachorro abandonado na rua. A imobiliária responsável pela kitnet não deixa o cachorro ficar no quintal. Está há mais de semanas na rua, rasga o lixo atrás de comida e também corre atrás de pessoas. Era aquela situação que nós estávamos falando bem no começo da entrevista, né? O animal que está ali, ele tem um dono, mas que foi abandonado recentemente. Essa situação aí acontece muito na secretaria. O pessoal aluga os seus imóveis e o inquilino acaba indo embora e deixando o animal para trás. O pessoal até nos procura lá para que a gente faça o resgate. Nessa situação aí, a gente não faz o resgate. Por quê? Uma vez que eu aluguei o meu imóvel, eu tenho um contrato de locação, eu tenho os dados da pessoa e eu recebo o aluguel todo mês. Então, o proprietário desse imóvel, o que ele tem que fazer? Procurar a Polícia Civil, registrar um boletim de ocorrência e responsabilizar o proprietário do animal, que ele venha buscar esse animal ou alguma outra forma fazer. A gente não recolhe esses animais nessa situação. Uma pergunta a respeito de maus tratos. O que pode ser considerado maus tratos? Porque muitas vezes recebe uma denúncia, chega lá, tem água, tem comida, mas o vizinho está dizendo que o animal está em condições de maus tratos. Como que caracteriza isso? A gente pode definir como sem água, sem comida, sem teto, né? Livre de sol e chuva, exatamente, e de saúde, principalmente. Amarrado? O animal, ele, dependendo da forma de como ele está amarrado, realmente pode entrar, né? Pode ser, sim, um caso de maus tratos. Mas a gente considera que, às vezes, se for uma corrente muito grande, que ele tem um círculo de espaço maior para andar dentro de um limite, né? A gente deve avaliar melhor o caso. Por exemplo, né? O pessoal da fiscalização vai ter que ir lá dar uma olhada, realmente ver se esse animal está amarrado, preso com coleira próxima, né? Nessas situações, assim, a gente considera como maus tratos. E aí, em relação à saúde, se tem vacina, se está bem cuidado, se está magro, se não está, todas essas informações, essas, né, situações. Além de a parte emocional do animal, né, que a gente preza também. Isso mesmo, igual semana passada não, no mês passado nós recebemos uma denúncia, inclusive nós acompanhamos uma denúncia de maus tratos. O animal, ele estava bem cuidado, estava bem alimentado, não tinha nenhuma doença no primeiro momento encontrado pela equipe da secretaria, porém ele estava preso em um container durante a tarde toda. Nesse caso, caracterizou maus tratos também. Sim, com certeza, né? Preso em um espaço pequeno, né? Não tem condição, né? Principalmente no calor, porque um container não é fresco, não. Né? É quente. Dificilmente esse container estava com o ar-condicionado ligado, com né, certeza gente? Não tinha, porque era o container de construção. Não. Então, nesse caso também, mesmo que ele esteja com ração e água ali dentro, caracteriza maus tratos. Isso. Acho que é só isso por enquanto, né? Juliano, muito obrigada pela participação, Beatriz também. E sempre que tiverem novidades, alguma parceria que surgir por esse ano, também a Sorriso FM está de portas abertas. Isso aí, a gente queria agradecer, né, principalmente pelo convite e falar que as pessoas têm direito, então, às castrações, procurar a secretaria, entrar no site da prefeitura, lá tem as adoções que a gente tenta fazer no abrigo.
A ideia é fazer feira de adoção nesse final de mês também. Sim. Tá? Então, vamos tentar ajudar, né? Tanto o município quanto a prefeitura, para que a gente consiga ter essa rotatividade dentro do abrigo, né? Que os animais entrem, mas saiam adotados, né, no futuro. Tem uma saída maior do que a Exatamente. entrada, né? Juliano, muito obrigada também pela disponibilidade de vir aqui e esclarecer todas as dúvidas da sociedade. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui esclarecendo os trabalhos da Secretaria e gostaria de pedir aí à população também que você ter um animal hoje, você tem que ter ele com responsabilidade. Não é que a partir do momento que você não está mais gostando dele ou que ele está fazendo alguma bagunça em casa, alguma coisa, você vai abandonar ele. Então, que você ter um animal hoje em casa é você ter com responsabilidade.